Obrigado a você que está em casa nos acompanhando. Estamos de volta aqui com o TD Alerta, né? E fazendo aqui a estreia do bate-papo Café em Pé. Estamos aqui com o secretário municipal do município de Nilópolis, Baixada Fluminense, que comanda a Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos, né? Rodrigo Amorim, né? A fera do estado do Rio de Janeiro, que vem fazendo a diferença e vem transformando, né, a cidade do nilopolitano. Rodrigo, o que você pode levar aos nossos telespectadores que nesse momento estão em casa acompanhando aqui o bate-papo do Café em Pé, até porque essa secretaria que você hoje, né, comanda lá na cidade de Nilópolis acaba sendo uma das principais causas, não do município de Nilópolis, né, mas do cidadão brasileiro. Sem dúvida nenhuma, é um prazer estar aqui contigo. Quando a gente fala em direitos humanos, automaticamente a gente fala em violação de direitos. E hoje é um problema, tradicionalmente, há décadas a Baixada Fluminense sofre com violação de direitos. E o enfrentamento dessas questões é o papel nosso da Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos. Na verdade, a Secretaria é dividida em áreas temáticas. A gente tem algumas superintendências, que são superintendências específicas de cada tema, que é a igualdade racial, que são os temas relacionados à juventude, ao direito da mulher, a igualdade racial. São uma série de questões que são atinentes ao processo de cidadania e direitos humanos, que a gente cuida especificamente lá. Uma política pública voltada especialmente para esses temas é uma política pública de atenção. É uma política pública que você tem que estar permanentemente olhando o cidadão, os pequenos grupos, aqueles que estão de fato excluídos de um sistema, que é um sistema que vem já de muito tempo, e trazer novidades, ficar sempre antenado com as políticas do governo federal, com as políticas do governo do estado, fazer um processo que foi extremamente importante no município e o prefeito Alessandro Calazans deu carta branca para que esse trabalho fosse desenvolvido, que é da participação. A Constituição diz que o nosso modelo de administração é um modelo participativo. Então, chamar os conselhos, chamar a sociedade civil, justamente num momento que a gente enfrentou há um ano, da sociedade na rua, do clamor da população por melhoria, a gente teve esse desafio de trazer a sociedade, o movimento organizado, a sociedade civil organizada em Nilópolis, trazer para dentro da secretaria, fomentar a participação nos conselhos e tentar botar a política pública naquele foco de acordo com o que a população quer de verdade. Então esse é o grande desafio, não é fácil fazer. Felizmente a gente teve o apoio do prefeito Alessandro Calazans, que deu ouvido à população, trouxemos os conselhos e estamos desenvolvendo as políticas. Eu acho que chegamos no momento de conhecer a casa, já tem um ano e alguns meses aí que a gente está nesse processo, agora é colocar as políticas na rua e nesses 2 anos aí que restam pro final desse mandato, preparar a casa, e a gente já tem índices que demonstram que houve melhoria. No caso da mulher, por exemplo, tivemos uma mudança de paradigma na Casa da Mulher. A Casa da Mulher, tradicionalmente, ela tinha o papel de receber a mulher vítima de violência e hoje isso mudou. A Casa da Mulher Nilopolitana, a gente teve uma mudança física que foi emblemática e, além disso, a casa mudou o seu papel. Hoje ela não recebe só a mulher vítima de violência, ela recebe a mulher nilopolitana que quer voltar ao mercado de trabalho, que quer se ocupar. Então virou um centro de convivência da mulher nilopolitana. Então esse papel foi um clamor da sociedade, nós ouvimos que a demanda era essa, mudamos o perfil e a política foi implementada com sucesso. Nós sabemos o seguinte: educação, saúde e planejamento, né, é o carro-chefe, é a espinha dorsal de qualquer governo, não é lá do prefeito Calazans. E nós sabemos também, né, que a Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos acaba sendo na estrutura governamental, e aí não na Prefeitura de Nilópolis, mas nos municípios que, né, acaba tendo essa pasta, acaba sendo rodapé de governo. Se sobrar, a gente coloca um pouquinho lá. Se sobrar, nós vamos colocar lá, mas, né, a gente sabe que no fundo, esse se sobrar acaba não sobrando nada. Verdade. E aí qual é, né, dentro do seu desafio, o que você tem feito no dia a dia,
né, na vida do cidadão nilopolitano, para que a Secretaria de Desenvolvimento de Direitos Humanos e Cidadania possa estar inserida no processo governamental e que a cidade abrace essa ideia. Pô, essa secretaria precisa fazer a diferença no município, porque essa secretaria precisa de mais verba, de mais apoio, de mais estrutura, porque hoje já faz parte da vida, né, do povo da nossa cidade. Em Nilópolis não é diferente do governo federal, do governo do estado e de qualquer outro município do país. Sem dúvida nenhuma, você está absolutamente certo. Os pilares de qualquer governo é a saúde, a educação, a administração, a própria máquina pública em si. Sem dúvida nenhuma, fica em segundo plano, em termos de governo, todo o processo de governo que verse sobre políticas que não são de educação ou de saúde. O desafio para isso é o seguinte: primeiro, ouvir a sociedade. Com isso você dá mais ênfase e dá força para a secretaria. Segundo, foi uma característica que o prefeito nos acolheu também. Geralmente, em muitos municípios acontece desse rodapé de governo servir para abrigar cabo eleitoral, para abrigar os partidos políticos, para servir de cabide de emprego, vamos falar o português claro. No caso de Nilópolis, a gente resolveu enfrentar a questão da seguinte forma: colocamos nas superintendências temáticas pessoas que tenham a ver com cada causa. Nós temos, por exemplo, uma superintendente da igualdade racial, que é uma figura conhecidíssima nas políticas de discussão de igualdade racial no Estado e no governo federal. Então a gente botou gente competente cuidando de cada área temática. Nada de fazer favor político para ninguém. Vamos botar quem sabe trabalhar e quem conhece o tema. Essa é uma forma de você dar maior importância que tradicionalmente não acontece. A outra forma que eu acho que vem dando muito certo é a parceria. Você busca parceria e dribla essa falta de orçamento, essa falta de recurso, você dribla isso com uma boa relação com o Legislativo, com uma boa relação com o governo do Estado, com o governo federal, e busca isso fora. E também com a iniciativa privada. A iniciativa privada tem o dever de contemplar, de devolver para a cidade. Aquele empresário que está trabalhando na cidade, que está colhendo frutos da cidade, ele tem a responsabilidade social de devolver algo para a cidade. Então vamos buscar uma parceria com a iniciativa privada, vamos buscar as políticas do governo federal que muitos municípios devolvem. A gente tem casos aqui no estado do Rio de Janeiro, de municípios que devolvem, que muitas vezes não sabem nem o que está acontecendo de políticas federais. Então é botar gente competente para trabalhar e tentar suprir essa pequena dificuldade que é inerente a qualquer administrador que fale do tema, com competência técnica. Eu acho que o grande desafio é esse. Olha só, você que está em casa nos acompanhando aqui no Bate-Papo do Café em Pé do TRE Alerta, nós estamos aqui com Rodrigo Amorim, secretário municipal do município de Nilópolis, da Secretaria Cidadania e Direitos Humanos, e aí, de repente você tem algumas dúvidas, até porque nós sabemos que em Teresópolis, por exemplo, tem 4 ou 5 secretarias que se juntar não dá uma, e talvez a secretaria que o Rodrigo hoje representa lá em Nilópolis, poderia também estar fazendo a diferença, aqui no município teresopolitano, até porque, se nós formos falar de administração pública, é uma coisa um tanto quanto vexatória. Enfim, mas esse papo é para outro dia. Rodrigo, eu quero saber o seguinte, você está na secretaria, tem cerca de... Eu entrei em abril, o prefeito tomou posse em janeiro, em abril, 2 meses depois, eu... O que você aprendeu? Até porque, por mais que você seja o gestor da pasta, mas o que você aprendeu com o cidadão nilopolitano? Demerval, eu aprendi o seguinte: você tem que ouvir o cidadão. Não adianta a prepotência de certos governantes de achar que sabe tudo. Você tem que ouvir o cidadão na ponta, saber qual é a demanda. Por isso, essa vontade de querer ouvir, com essa governança participativa, é o segredo para qualquer trabalho bem feito. Escutar o que o cidadão quer. Muitas vezes a gente acha que uma determinada política é aquela que o governante quer, ou que lhe interessa, mas não é aquela. A gente muda o foco. Como eu dei o exemplo da política dos direitos da mulher, a gente escutou a mulher na rua, escutou o cidadão e descobriu que a mudança de foco era necessária naquele momento. Esse recado que eu acho que vai para qualquer gestor. Escute o cidadão, faça uma política participativa de verdade, veja o que o cidadão quer na ponta. Eu acho que esse é o segredo, que é uma coisa muito fácil de ser feita, que a gente infelizmente enxerga governantes que não fazem, que é simplesmente ouvir o cidadão, ponto. E qual é o recado, você falando de cidadão, qual é o recado que você pode, nesse momento, levar para o cidadão teresopolitano, que apesar de estar aqui nesse bate-papo aqui do Café em Pé, sendo rápido, mas gostoso, saboroso,
digamos assim. Qual é o recado que você pode levar ao nosso telespectador que está em casa nos acompanhando nesse momento, até para que ele possa se interessar cada vez mais, né, por essa pasta, que também faz parte da transformação do nosso país? Bem, o cidadão teresopolitano é o meu grande abraço. Teresópolis é uma cidade do meu coração, eu adoro Teresópolis, tenho grandes amigos aqui. E a você, cidadão, o recado é o seguinte: participe do governo, tome parte do governo. Essa conversa que o brasileiro não gosta de política, eu acho que isso está esgotado. O brasileiro gosta de política. Em qualquer botequim, em qualquer conversa de bar, você escuta o brasileiro falando de futebol e sempre falando de política. Então, tome parte da política da sua cidade. Participe da sua casa legislativa, vá às sessões do parlamento do seu município. Conheça os secretários, quem ele é, o que está fazendo, a equipe que trabalha com ele. Verifique dentro de cada secretaria quem é o superintendente que trabalha, quem é o coordenador que trabalha, quem é o responsável por determinado programa. Cobre do gestor, cobre do prefeito, interaja com a imprensa, se organize em grupos, tome parte dos conselhos. Eu acho que essa é a dica para o cidadão. O cidadão tem o dever não só do voto, a responsabilidade do cidadão não é só no voto. A responsabilidade do cidadão é no dia a dia do governo. E mais do que isso, o município acaba sendo o ente federativo responsável por acolher o cidadão, é o mais próximo. É muito mais fácil o cidadão cobrar da prefeitura municipal do que a Brasília cobrar do governo federal. Então, faça da prefeitura a sua casa, cobre do governante, participe. Aqueles que estão em casa também, Rodrigo, de repente quer tirar alguma dúvida, quer saber um pouco mais da sua secretaria, como é que funciona a estrutura, né, o dia a dia, e querem aprender um pouco também com a cidade de Nilópolis. Como é que a gente chega ao seu contato? Nós em Nilópolis, a gente está organizando. Nilópolis é uma cidade da Baixada Fluminense, é em porta de entrada da Baixada Fluminense. Nós temos, independente do partido político, do governante da Baixada, hoje em Nilópolis nós temos excelente relação com os municípios do entorno, e eu acho que essa união de secretários do mesma pasta, eu sou o maior entusiasta disso. E para você que quer conhecer, tem o site nosso da prefeitura, que é o www.nilopolis.rj.gov.br. É um site super dinâmico, você enxerga ali no canto esquerdo as secretarias e ali um pouco do que a gente está fazendo, da estrutura, da administração, e vai encontrar algumas ações nossas. Ali também está a forma de contato. Eu acho que é importante, independente da sua cidade, observe o que o seu vizinho está fazendo, observe o que o outro gestor está fazendo, porque o exemplo positivo de um gestor pode ser trazido para o seu município. Eu acho que esse é o melhor caminho. A união, sem dúvida nenhuma, do ente federativo, do município, traz benefício não só para a sua cidade, mas para todo o entorno e para todo o estado. Obrigado, hein, Rodrigo. Um grande abraço. Esse é o amigo Rodrigo Amorim, né, secretário municipal do município de Nilópolis. E olha, no próximo bate-papo do Café em Pé, você irá conhecer, né, com certeza, o vice-prefeito mais jovem do estado do Rio de Janeiro. Quer saber quem é? Então nós temos um próximo encontro, no próximo bate-papo do Café em Pé.